Começando o nosso papo, então, já pensando em termos de gravação de aula, vou falar sobre geradores de eletricidade, tá? Assunto relevante em termos de vestibular da UFRGS e principalmente em termos de Enem, tá? Ele está no nosso livro 4, o capítulo 13, começa no capítulo 13, vai até o capítulo 14, a partir da página 10. Geradores de eletricidade são dispositivos que geram a diferença de potencial, a tensão, a voltagem. Nós vamos pegar um termo novo, a gente chama de força eletromotriz, que vai ser a energia por unidade de carga que será fornecida para o circuito, para que o circuito tenha a corrente elétrica, que é o movimento ordenado de cargas. Então, um gerador pode ser mecânico, pode ser luminoso, pode ser químico, pode ser nuclear, e a gente pode ter alguns outros tipos mais específicos de geradores ainda. O mais comum que a gente dispõe no nosso dia a dia são as baterias, as pilhas. Tá? Esse é um gerador químico. Através de reações químicas, nós temos a produção, então, através das reações químicas, a energia química vai se transformar em energia elétrica. É um gerador químico. Se nós ligarmos os terminais da pilha num circuitinho com uma lâmpada adequada, ou com um dispositivo adequado, o que nós vamos ter lá? Nós vamos ter energia elétrica que possibilita que cada carga possa se movimentar de forma ordenada. Então, essa é a função do gerador. Os geradores mecânicos são utilizados em usinas termoelétricas, em usinas termoelétricas e em usinas hidrelétricas. Tá? São turbinas pelas quais passam geralmente água ou vapor da água, no caso das termoelétricas, que vão pegar então a energia de água, vamos supor que a gente tem uma hidrelétrica. Precisa ter um reservatório com muita água, esse reservatório está a uma grande altura, então nós temos muita massa de água a muita altura, a gente tem água com energia potencial gravitacional, energia mecânica. Essa água vai passar pelas comportas e vai perder a altura e ganhar movimento. Então essa energia potencial gravitacional vai estar se transformando em energia cinética. E essa água em algum momento passa por dentro da turbina e movimenta a turbina. E a partir do momento que ela passa pela turbina, vai ter um gerador elétrico, então que vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Pode ser nas termoelétricas, termonucleares, inclusive, a transformação de água aquecida, né, passa por dentro da forma de vapor, por dentro dessa turbina, e essa turbina vai ter as suas pás, o seu eixo movimentado, então vai transformar energia química, energia mecânica, energia térmica. Em último caso vai ser mecânica, né, porque vai movimentar as turbinas, e depois vai se transformar em energia elétrica. Energias nucleares, também as termonucleares, que são de fissão nuclear, que a gente vai estudar mais adiante, possivelmente só no terceiro ano. E nós temos a possibilidade dos geradores luminosos, que são talvez a fonte mais limpa de energia que a gente dispõe no mercado. Tá? São as células chamadas células fotovoltaicas, cujo funcionamento também se dá lá na física moderna, o princípio de funcionamento das células fotovoltaicas através do efeito fotoelétrico, que foi explicado por Albert Einstein e deu para ele o prêmio Nobel. Então, está lá, as fontes luminosas de energia, né, os geradores luminosos de energia, estão ali nos geradores fotovoltaicos que a gente encontra cada vez uma propagação maior aí, difundidos pelos mais variados lugares. Bom, vou fotografar aqui para mandar para vocês aquilo que eu vou chamar de quadro 1, então, vamos lá. Primeiro quadro. Quadro 1. Indo lá. Bom, mas isso aí, pessoal, para a gente poder falar dos elementos de um gerador. Tá? Os elementos de um gerador. Eu vou pensar de uma forma muito prática numa pilha. Até que eu tenho uma pilha na minha mão, não sei se tu consegue enxergar da onde é que tu tá, mas aqui eu tenho uma pilha. Uma pilha comum, a diferença é que ela é recarregável. Mas ela tem 1,5 volt de indicação aqui de diferença de potencial. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre esse gerador. A nossa intenção da aula é falar sobre os geradores, Então, a jogada é a seguinte. A gente está habituado a lidar com o gerador ideal, tá? Que é o que a gente trabalhou até agora. No gerador ideal, que a gente tinha até os testes passados, exercícios passados, a gente tem assim, uma barrinha paralela à outra, uma estreita e uma larga. A larga é sempre o positivo, a estreita é a negativa. Tá? Ligado dessa forma, aqui vai estar ligado no circuito. Então, esse aqui é um gerador ideal. Tá? Um gerador ideal. Tudo que ele tem
desse E, que nós vamos chamar de força eletromotriz, vai ser o U ou o V, que nós leremos no voltímetro. Mas isso é o ideal, é o mundo idealizado, né? O mundo real não é assim. Tá? O mundo real, quando um gerador é ligado no circuito, parte da energia que ele tem, por unidade de carga para fornecer, ele mesmo consome na sua resistência interna. Tá? Podemos imaginar assim, vamos supor que eu queira transformar a minha energia em energia elétrica. Tá? Para isso eu vou usar uma esteira. Então eu vou ficar caminhando na esteira, e à medida que eu vou movimentando a esteira, ela vai estar ligada num gerador mecânico, né? Também a gente poderia chamar de dínamo, e essa energia que eu estou transferindo para a esteira, eu estou conseguindo transformar em luz e calor. A luz e calor está ligado na lâmpada, por exemplo. Então, o meu circuito vai ter um gerador que está ligado, em princípio sou eu correndo na esteira. Tá? Então, eu tenho uma força eletromotriz, que é a energia que eu tenho para distribuir por unidade de carga, mas, à medida que eu vou funcionando, eu vou consumindo parte dessa energia, e essa energia que eu consumo internamente, eu vou transformar em calor, e não vai ser aproveitada pelo circuito. Quem vai fazer isso aí é o meu resistor interno, porque vai ter uma resistência interna no próprio gerador, que vai consumir parte dessa energia. Então, no gerador real, eu tenho a força eletromotriz, tenho a resistência interna, e se nós tivéssemos isso aqui ligado no circuito, ligadinho no circuito, assim, fechadinho, e colocássemos aqui, ó, um voltímetro. Lembra? O voltímetro é aquele que mede a tensão. A tensão que ele mediria, que eu vou representar por U ou V, não vai ser a força eletromotriz. Não vai ser a força eletromotriz. Porque ele vai me dar a força eletromotriz desse gerador no momento que está ligado aqui. E no momento que eu liguei esse gerador, passa a circular por aqui uma corrente elétrica. Sempre do mais para o menos. Ó, aqui vai passar a corrente elétrica. E a corrente dentro do gerador vai do menos para o mais. Nesse sentido aqui. Certo? Então, o que vai acontecer? Toda essa força eletromotriz seria utilizada pela parte externa, se fosse aqui no gerador ideal. Mas como eu tenho um gerador real, parte dessa energia vai ser consumida pelo próprio gerador. Então, o que ele consome é o V interno dele. O V interno é a resistência interna vezes a corrente. Ó, então, o que o gerador vai me fornecer é tudo que ele tem para dar, menos o que ele consome internamente. Tudo que ele tem para dar, menos o que ele consome internamente. Parte da energia por unidade de carga que ele tem para fornecer, ele consome na chamada resistência interna. Isso, então, dá origem ao que nós vamos chamar de equação do gerador. Então, aqui eu teria um circuito simples, tá? Como se fosse uma lâmpada e uma pilha. Bom, se eu ligar aqui um voltímetro, esse voltímetro vai me dizer qual é a tensão, qual é a diferença de potencial que eu vou ter aqui nesses terminais. Eu vou chamar aqui de ponto A e ponto B. Ó. A e B. No momento que está ligado esse circuito, por aqui passa uma corrente elétrica, a corrente elétrica tem esse sentido. Aqui passa uma corrente, aqui passa uma corrente, que é a mesma ao longo de todo o circuito, visto que é um circuitinho simples, aí é a mesma que passa em todo o circuito. Bom, qual é a leitura que eu vou ter aqui no meu voltímetro? Ele vai me dar tudo o que o gerador tem para fornecer, que é a força eletromotriz, menos o que o gerador consome, R vezes I. Esta equação é o que nós chamamos de equação do gerador. V igual a E menos R vezes I. Essa é a equação do gerador. É o que ele tem para nos fornecer. Tá? Força eletromotriz menos o produto da corrente pela resistência interna que passa no gerador. Bem, vamos fotografar para mandar para vocês, então, esse quadro, que é o quadro 2. Pintou dúvida aí? Pergunta.
Ficou claro para vocês por que ele consome parte da energia que ele tem para dispor? Lembra que a resistência ou resistor é aquilo que transforma energia elétrica em calor. Deixa eu ver o que nós temos aqui no chat. Estou gravando. Não entendi muito bem essa parte, só a Beatriz falou. Beatriz, pergunta de novo para mim aí, Beatriz. O que tu não entendeu? Não entendi muito bem essa parte. Essa parte do consumo da energia, é isso? 4, 2. Estou mandando para vocês. Isso, Beatriz. Vamos lá, então, de novo. Vou para a minha analogia inicial. Tá? Eu estou lá na esteira, certo? Estou correndo na esteira e essa minha esteira está ligada numa lâmpada. Ela tem um dispositivo chamado dínamo que vai transformar a energia elétrica, a energia física minha, mecânica minha, em energia elétrica. No momento que eu estou caminhando ali, eu estou transferindo energia, estou gastando energia. Essa energia que eu gasto corresponde no gerador àquilo que ele tem para fornecer, certo? Mas à medida que eu estou correndo, parte da energia que eu estou gastando está sendo consumida pelo meu metabolismo. O meu metabolismo gasta parte dessa energia e transforma em calor. E acelera o metabolismo, começa a transpirar, enfim, eu tenho uma liberação de calor. Isso é o que eu perco de energia que eu não consigo transferir lá para a lâmpada, por causa da minha resistência interna. Tá? Então, o que eu tenho para fornecer é igual a tudo que eu produzo, menos o que eu próprio consumo. Então, a equação do gerador me dá exatamente isso. O gerador tem uma força eletromotriz total, tem uma resistência interna, ele vai estar ligado no circuito. Quando ele está ligado no circuito, passa uma corrente. O que o gerador tem para dar, que é o V, tá? É a diferença de potencial dos terminais aqui, A e B, ó. A, B, tudo que ele tem para dar, menos o que ele consome com ele mesmo. E ele consome porque, quando tu liga um celular, tu liga um laptop, qualquer dispositivo, tu observa que no lugar onde fica a bateria, à medida que tu vai usando o aparelho, essa bateria vai aquecendo. E essa parte que está aquecendo da bateria é devida ao resistor interno que tem na bateria. Tá? Isso é característica própria, a gente não consegue ter o gerador ideal sem resistência interna. O gerador real sempre vai ter uma resistência interna e o ideal seria que ele tivesse a menor resistência interna possível, porque aí ele consumiria menos energia e forneceria mais energia para o circuito. Então, o que vai acontecer no final? A pilha que eu tenho aqui, ela tem 1,5 volt, mas parte da energia que ele tem para dar, que o volt é energia por unidade de carga, né, joule por coulomb, parte da energia que ela tem para dar por carga, se perde aqui dentro. Então, daqui a pouco, a minha pilha, ao invés de dar 1,5 volt para todo o circuito, ela dá 1,2, porque 0,3 volt ela gastou aqui, por causa dessa resistência. O 1,2 vai ser o que ela vai conseguir fornecer lá para fora. Eu não sei se ficou claro para ti, Beatriz. Mesmo? Bom, nós vamos falar mais sobre isso aí, vai ficar talvez mais fácil de entender. Vamos falar mais sobre os elementos do gerador, tá? Como é que eu vou saber qual é a força eletromotriz de um gerador? Como é que eu vou saber qual é a força eletromotriz do gerador? Bom, eu vou ter o gerador no circuito aberto, tá? Gerador num circuito aberto. Quando o gerador está no circuito aberto, eu vou ter assim, ó, vou colocar aqui a resistência interna, a fonte de energia aqui, né? Elétrica, as duas barrinhas paralelas, aqui eu tenho a chamada força eletromotriz, aqui eu tenho a resistência interna, e esse gerador aqui estaria supostamente ligado em alguma coisa aqui, ou em algumas coisas, seria a resistência externa que eu vou representar pela letra R. Só que, ao invés de ligar, eu vou deixar ele desligado. Isso aqui seria uma chave interruptora
esse circuito, então, se encontra aberto. Quando o circuito está aberto, eu sei que aqui é mais, aqui é menos, eu não tenho diferença de potencial para a corrente passar por aqui. Então, aqui a corrente vai ser igual a zero. Logo, se eu pegar um voltímetro aqui e ligar nesses terminais do meu gerador, então, o que seriam esses terminais do gerador? Deixa eu achar minha pilha que eu tinha aqui na mão em algum momento. Ó, os terminais da pilha. Então, a pilha tem no conjunto uma resistência interna e a fonte de energia, que são as reações químicas, certo? Então, AB. Ele está aberto, assim, não está ligado em nada. Então, não está passando corrente elétrica em lugar nenhum. Então, se eu ligar um voltímetro aqui, ó, se eu ligar um voltímetro agora, aqui ele vai medir o UV, que vai ser exatamente a força eletromotriz. Então, esse é o valor da força eletromotriz que eu vi no circuito, quando ele está aberto, quando ele não está ligado. Quando a pilha está aqui assim, se eu pegar um voltímetro e ligar nos terminais, vai me dar exatamente a força eletromotriz. Vai me vender um gerador como se fosse ideal. No momento que eu ligo o gerador, fechei aqui, aí ele já não consegue me fornecer exatamente isso aqui. Por quê? Porque ele passa a ter corrente elétrica. E para ter corrente elétrica, uma parte da energia que o gerador tem para fornecer vai ser dissipada por ele mesmo, vai ser perdida por ele mesmo na forma de calor, devido a essa resistência interna. Agora, eu vou ter um gerador em curto-circuito. Curto-circuito ele chama assim, ó, CC, curto-circuito. Tá? Quando o gerador estiver em curto-circuito, eu vou ter a estrutura inicial lá, a resistência interna, a parte de geração de energia, ó, força eletromotriz, resistência interna. E ao invés de ligar isso aqui numa pilha, numa lâmpada, num aparelho qualquer, resistência externa qualquer, eu vou colocar um fio ideal sem resistência nenhuma aqui. E aí o que vai acontecer quando eu ligar isso aqui num fio ideal sem resistência nenhuma? Seria como se eu pegasse, então, essa minha pilha, polo positivo e negativo, e os meus dedos fossem um fio condutor, metálico, né? Eu ligaria nos terminais. Neste momento, eu gero um curto-circuito. E aí eu passo a ter aqui aqui é mais, aqui é menos, eu passo a ter aqui uma corrente elétrica de curto-circuito. Certo? Eu passo a ter uma corrente elétrica de curto-circuito. O que acontece quando eu ligo esses terminais aqui juntos? O U vira zero. Eu igualo os potenciais com um fio condutor. E aqui eu vou ter uma corrente de curto-circuito. Eu vou ter uma corrente elétrica de curto-circuito. Essa corrente elétrica de curto-circuito, eu vou obter dividindo a força eletromotriz pela resistência interna. É claro, isso aqui não sai de lugar nenhum, né? Tu lembra da primeira lei de Ohm? V igual a R vezes I. No momento que eu tenho um curto-circuito, esse V não é mais V, é a força eletromotriz. Esse R é a resistência interna. E este I é o I de curto-circuito. Tá? Então, neste momento, eu consigo descobrir qual é a corrente de curto-circuito. Se eu souber qual é a diferença de potencial que eu conheço quando a pilha não está conectada em nada, divido pelo valor da resistência interna. Ou eu meço qual é a corrente total que está passando por aqui e, conhecendo a força eletromotriz e conhecendo essa corrente, eu descubro quanto é que vale a resistência interna. Então, a intenção é essa. Vê se ficou dúvida aí. Vamos fotografar e mandar o quadro para vocês. Quadro 3. Tranquilo por aqui? Bom, disso aqui, pessoal, eu vou conseguir ter a curva característica de um gerador. Isso a gente tem que conhecer. Tá? Em termos de Enem, em termos de vestibular, a gente tem que conhecer a curva característica de um gerador. A curva característica de um gerador.
vê lá, curva característica de um gerador. Curva característica de um gerador. Eu vou ter, então, no eixo vertical, o V, o U, a diferença de potencial, como quiser chamar, e no eixo horizontal, a corrente elétrica. E, pelo que a gente acabou de ver ali no gerador no circuito aberto, a leitura que eu teria com o voltímetro, quando a corrente é zero, aqui a corrente é zero, é quando eu tenho o circuito aberto, tenho a força eletromotriz. E quando a diferença de potencial é zero, que é quando eu tenho o curto-circuito, eu tenho a corrente de curto-circuito. Então, unindo esses pontos, eu vou ter aqui aquilo que a gente vai chamar de curva característica de um gerador. Que é uma reta, um segmento de reta, em que eu tenho a voltagem, que é a leitura, né? A leitura que eu teria do voltímetro quando ligado nos terminais do meu gerador, quando o circuito está aberto, exatamente o valor da força eletromotriz. Quando eu fecho o circuito, eu vou ter uma leitura que vai variando, ficando cada vez menor à medida que a corrente vai ficando cada vez maior. Então a leitura vai diminuindo à medida que a corrente aumenta. Até que eu tenho um curto-circuito, onde eu não vou ter leitura no voltímetro, certo? Não vai ter nada para o circuito, tudo vai ficar com um gerador. Bom, então essa é a curva característica, que vai ser representada pela equação U igual a força eletromotriz menos R vezes I. É uma função do primeiro grau, ó. Vê aqui assim. Quais são os valores constantes? Ó? Este é constante. Esse é constante. E quais são as variáveis? Estão aqui, ó. Aqui são as minhas variáveis, ó. Variáveis. Eu estou fazendo uma aproximação com a matemática aqui, tá? Isso é uma função do primeiro grau. É uma reta. No caso aqui, um segmento de reta, que tem começo e tem fim. Quando a declividade, lembra, o coeficiente angular é negativo, a reta desce. Então, a resistência não é negativa, mas o sinal aqui é negativo, né? Então, essa resistência é a força eletromotriz dividida pela corrente de curto-circuito, que é a resistência interna do nosso gerador, certo? Em seguida, a gente vai ver um exemplo aí, onde se aplica essa equação. Tá? Onde se aplica essa equação. Bom, vê se ficou dúvida até aqui. Quatro. Tá lá. Quadro 4. Mandando para vocês, então, pelo grupo do WhatsApp. Um cara chamado Poirier chegou a uma conclusão, tá, que ele comprova e que vira lei. É conhecida como a lei de Poirier. Equação de a lei de Poirier. Ou I. Errei aqui, aqui fica I. Poirier. Bom, o que ele descobre para nós? Vamos pensar aqui, então, em termos de um circuito simples, tá? De novo, um circuito simples. Eu tenho aqui a resistência interna de um gerador com a sua força eletromotriz, ligado em um conjunto de dispositivos que vai ter uma resistência equivalente, que é a resistência externa. Tá? Então, aqui tem uma resistência equivalente de todo o circuito, que é a resistência interna.
Se nós botarmos aqui um voltímetro, V, aqui os pontos A e B, observa que aqui, ó, aqui assim está o meu gerador real. O que o Poirier descobre, né? Ele descobre que a leitura desse voltímetro, então o V do gerador, se eu preferir o U, tá? O U, o V do gerador, vai ser igual ao V, é só virar para cá, né? Ó, é o que sobra para cá, igual ao U, o V do circuito externo. Como é que eu sei qual é o U do gerador? Né? O U do gerador é o E menos R vezes I. Se está ligado, aqui está passando uma corrente elétrica, certo? Então eu tenho uma corrente elétrica aí, que passa aqui, ó, passa aqui também. É a mesma corrente no circuitinho simples, né? Isso vai ser igual ao U do circuito. Qual é o U do circuito? É o R vezes o I, a resistência equivalente do circuito vezes o I. Então, eu posso, por exemplo, isolar o E, eu vou ficar com resistência equivalente vezes o I, mais a resistência interna do gerador vezes o I. Coloco o I em evidência aqui, ó. O I vai, colocando em evidência o I, vamos deixar como estava antes aqui. Força eletromotriz igual a I vezes resistência equivalente do circuito mais a resistência interna. Isolo o I, eu vou ter então um I, que é a corrente que está passando no circuito, igual força eletromotriz sobre a soma das resistências equivalente de todo o circuito na parte externa com a resistência interna. Na realidade, essa equação que aparece no teu livro aí, não é nada mais, nada menos, tá, do que escrever isso aqui, ó. Onde, quem seria o V? O V seria a força eletromotriz, e qual seria a resistência aqui? Como é que essas duas resistências estão associadas? Elas estão associadas em série, então é somar a resistência equivalente com a resistência interna, certo? É o que a gente tem, na realidade é uma repetição da primeira lei de Ohm. É só a gente conseguir adaptar a percepção. Isto aqui seria o V, e isto aqui seria toda a resistência do circuito, a parte interna com a resistência equivalente propriamente do circuito. Tá? Resistência interna do resistor com a resistência de toda a parte externa do circuito, é chamada resistência equivalente. Quadro 5. Mandando para vocês aí. Bom, daqui o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou pegar um exemplo do livro na página seguinte, na página 14 e 15. Tem um exemplo 1, um exemplo 2 para eles, tá? Então, para a gente poder aplicar um pouco daquilo que a gente acabou de estudar. Tá? E ver como é que isso se encaixa, então, como é que isso rola para a gente. Na página 14, a gente tem assim, um exemplo 1, tá? Exemplo 1, página 14. Eu não apaguei aqui porque tem um gráfico ali indicando assim, 45, aqui está em amperes, aqui está em volts. Então, assim, no gráfico a seguir, a curva característica de um gerador de resistência interna R. A resistência interna do gerador é R. Tá? Determine, no item A, o valor da resistência interna do gerador e, na letra B, a equação do gerador. A equação do gerador. Na realidade, seria uma função, né? Mas vamos lá. Então, vamos primeiro no item A. No item A, como é que eu vou achar a resistência interna? A resistência interna vai ser assim, ó. Vai ser função do E com o R e o I de curto-circuito. O E está aqui, ó. Esse é o E. O E é isso que a gente tem que saber ler no gráfico. Na curva característica do gerador, que o valor que está aqui é a força eletromotriz, quando a corrente que passa no circuito é zero. E o valor que eu tenho aqui é a corrente de curto-circuito. Então, eu tenho lá 40, que é o valor que eu tenho aqui, igual a R vezes 5.
todo cuidado com as unidades, né? Hectavolt e hectampere, então está tudo no sistema internacional de unidades. Na hora que eu isolar a resistência interna, isso vai ser igual a 40 sobre 5, isto vai nos dar 8 amperes. Achamos a resistência interna do nosso gerador. O item B, ele quer essa função, essa equação, V ou U, né, igual a E menos R vezes I. Então eu tenho lá, ó, U, ou V, se eu preferir, o E vale quanto aqui para esse gráfico? Ele vale 40 volts, menos o R, que é, eu coloquei ampere aqui, desculpa, não é ampere. Resistência não é ampere, resistência é ohm. Então a resistência interna, não a corrente que passa. Então, o valor da resistência interna é 8 ohms, vou colocar o valor aqui, vezes o I. O I é um valor que varia, certo? Assim como o U varia, o I varia. Isso é uma função do primeiro grau, que é chamada de equação do gerador. O ideal seria ser chamada de função do gerador. Tá? Então, esse é o exemplo 1. Vê se ficou dúvida na resolução dele aí. Vamos lá, aí, esse aqui é o nosso quadro. Acho que é o quadro 6, né? Isso, quadro 6. Vamos então agora para um exemplo 2, que é bem parecido com um, pelo menos na concepção inicial, ali, nos dá um gráfico. Nos dá um gráfico, só acho que aumenta um pouquinho o grau de dificuldade. Um pouquinho o grau de dificuldade para a gente. Não, nem dá o gráfico, eu estou enganado aqui. Ele nos diz aqui, no exemplo 2, ele nos dá um circuitinho. Então, ele tem aqui devia ser assim, ó, que ele coloca menos e mais, só está invertido aqui. Tá? E aqui, que ele chamou de resistência interna. E aqui desce, e desce, e aí nós temos uma resistência, que ele chamou de R1, uma outra resistência que ele chamou de R2, uma outra resistência que ele chamou de R3. Todo mundo se encontrando aqui. Bom, tá. Então ele chamou aqui de A e aqui de B. Como ele fez o sentido da corrente no desenho assim, ó, a corrente está assim, aí vai ter um I1, um I2, um I3, ele inverteu lá na hora do desenho, ele errou o desenho e fez a barrinha estreita no lugar da barrinha larga. Tá? Isso é um detalhezinho só para a gente não confundir depois. Tá? Então, na realidade, é mais à esquerda e menos à direita, porque não muda nada. Ele está dizendo, um gerador de resistência interna 0,25 ohm, e força eletromotriz 9 volts, é ligado em um circuito constituído por 3 resistências ligadas em paralelo, R1, R2 e R3. Tá? Com valores R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 5 ohms e R3 igual a 10 ohms. 2, 5 e 10. Tá? Ele quer que a gente determine, quer que a gente descubra a resistência externa, e ele quer que a gente, no item D, descubra qual é a intensidade de corrente total do circuito, o I total. Qual é o I total? Bom, a resistência externa que ele está pedindo é tudo que está fora do gerador. O gerador é isso aqui, ó. Esse é o meu gerador. Está aqui o gerador. A resistência externa está aqui, é essa aqui. Quando eu tenho 3 resistores associados em paralelo, para eu achar a resistência externa, eu posso fazer assim, ó, também conhecido como a resistência equivalente, né? 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3.
E aí, 1 sobre a resistência equivalente igual 1 sobre o R1, que ele disse ser 2. Mais 1 sobre R2, que ele disse ser 5. Mais 1 sobre R3, que ele disse ser 10. O inverso da resistência equivalente vai ser igual, vou fazer a minha MC desse lado, que é 10. 10 dividido por 2 dá 5, 10 dividido por 5 dá 2, 10 por 10 dá 1. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 8 sobre 10. E aí a resistência equivalente vai ser igual a 10 oitavos, ou a resistência equivalente vai ser igual a 0,10 sobre 8, 1,25 ohms. Então, essa é a resistência equivalente, é o item A aqui da mídia. Agora, para o item B, como é que eu vou achar o item B que ele está pedindo? Ele quer saber qual é a corrente total que passa no circuito. Para eu saber qual é a corrente total que passa no circuito, o I total do circuito, eu posso usar a equação do gerador, tá? U igual a força eletromotriz menos R vezes I. Posso usar isso aqui, mas eu posso usar a cabeça. Eu vou trabalhar melhor se eu usar a cabeça. Como é que eu vou trabalhar melhor se eu usar a cabeça? Tudo de energia que eu tenho no meu circuito é o E, certo? Então, o E eu conheço, é 9 volts. Essa resistência interna está ligada com essas três em série. Então, a resistência do circuito mais do gerador, como isso aqui está associado em série com tudo isso, vai ser a resistência que eu chamei de resistência equivalente mais a resistência interna. Ou seja, o 1,25 mais o 0,25 que ele me informou aqui. Certo? E aí, eu vou lembrar da primeira lei de Ohm. V igual a R vezes I. Quem é o V? O V é a força eletromotriz. Quem é o R? O R é é a resistência, que eu vou chamar de total, vezes o I, que é o que eu quero descobrir. Então, o E eu sei que é 9. O R total eu sei que é 1,25 mais 0,25 dá 1,5 ohm. 1,5 vezes I. Então, o I vai ser 9 dividido por 1,5. Isso vai nos dar 6 amperes a corrente, que é a corrente total do circuito. Tá? Achamos a corrente total do circuito, assim. Desta forma, a gente acha a corrente total do circuito. 6 amperes. Tranquilinho, não? Esse é o nosso quadro 7. Bom, o que o Enem cobra eventualmente na sua prova, que é relevante em relação aos geradores, tá? O que o Enem cobra nas suas provas, que é relevante em algumas delas, não em todas, tá? Mas já apareceu mais de uma vez, é como se associam os geradores. Ele fala de associação de geradores. Ele fala da associação de geradores. Deixa eu olhar o meu horário aqui, para não atrapalhar vocês depois, que eu sei que vocês têm aula. Então, aqui eu tenho a minha associação de geradores. Ela pode se dar de duas maneiras, tá? Ela pode ser uma associação em série ou em paralelo. O que seria uma associação em série? Deixa eu ver se eu tenho aqui um controle remoto. Eu tenho aqui um controle remoto de uma TV aqui do estúdio. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui dentro. Ó, dentro aqui do controle remoto, eu tenho duas pilhas, tá? 2
geradores. Aqui eu tenho um polo, que é o polo positivo, o polo negativo, aqui um polo negativo, e aqui o polo positivo, acho que é isso. Vamos ver como é que está isso aqui ligado, só para eu não mentir para vocês. Menos aqui, mais e menos. Ó. Mais com menos, menos com mais, está ligado assim. Então, essa é uma associação em série. Numa associação em série, eu vou ter um gerador, digamos assim, ó, a resistência interna, a força eletromotriz, um gerador, ligado no outro gerador, ligado no outro gerador. Então, eu tenho aqui, ó, uma força eletromotriz 1, uma resistência interna 1, uma força eletromotriz 2, uma resistência interna 2, uma força eletromotriz 3, uma resistência interna 3. Observa bem, ó, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Na minha associação em série, o polo positivo do gerador é ligado no negativo do próximo. Ó. O positivo no negativo, o negativo no positivo. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? O que eu vou dispor aqui? Ó, em cada terminal de cada gerador, eu vou ter uma certa força eletromotriz. Eu vou ter um certo V, o V do 1 ou o U do 1, o V do 2 ou o U do 2, o V do 3 ou o U do 3. Qual vai ser o V total que eu vou dispor aqui? Qual é o U total que eu vou ter aqui? Vai ser o U do 1 mais o U do 2 mais o U do 3. Certo? Mas o que é o U, lembra? É a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Ó, força eletromotriz menos resistência vezes a corrente. Força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Tudo associadinho em série, se estiver ligado, isso daí a corrente que passa num é a mesma que passa no outro. O que vai acontecer, então? Qual vai ser a resistência total do gerador? Qual vai ser a resistência total do gerador? Vai ser a resistência interna do 1, somado com a resistência interna do 2, somado com a resistência interna do 3. Qual vai ser a força eletromotriz total do gerador? Vai ser a força eletromotriz do 1, somado com a força eletromotriz do 2, somado com a força eletromotriz do 3. Qual vai ser a tensão total? O U total vai ser o U do 1 mais o U do 2 mais o U do 3. Que vantagem eu tenho com o meu gerador? Que vantagem eu tenho com o meu gerador? Quando eu faço uma associação em série, ele aumenta a DP, voltagem, tensão. Essa é a vantagem. Tá? Isso é vantagem. Qual é a desvantagem? Qual é a desvantagem? A resistência, desvantagem, diminui não, aumenta a resistência interna. Eu vou ter mais energia dissipada, mas eu também vou dispor de mais energia para todo o circuito. Então, quando eu ligo em série, como está aqui no meu controle remoto, duas pilhas de 1,5 volts, a força eletromotriz total que ela me dá é a soma das duas. Se for 3, soma as 3. Se for 4, 5, 6, se for N, então se eu tiver mais resistores associados aqui, ó, então eu vou ter mais o mais, até o UN, tá? Mais, até RN, mais,
mais, até força eletromotriz N. Aqui eu vou ter... Eu já tinha colocado essa primeira linha aqui, né? Essa última linha eu já tinha colocado. Então eu vou ter maior tensão, maior voltagem. Quanto mais pilhas eu associar em série, maior é a voltagem que eu vou dispor no final. Isso na associação em série. Tá? Isso na associação em série. Vamos botar essa fotinha aqui para nós. Quadro 8, esse aqui. Quadro 7, quadro 7. Não, é quadro 8, mas enfim, tem 2 quadro 7 Agora, eu também posso associar em paralelo os geradores. Mas aí, para fazer a associação em paralelo, eu tenho uma condição: só geradores idênticos. Só geradores idênticos. Então eu teria alguma coisa assim, ó. R1, E1, R2, E2, R3, E3. Tudo ligadinho aqui, dessa forma. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho uma corrente, tá? Que é o I total. Uma corrente aqui, uma corrente aqui, uma corrente aqui. Um I total. Então, o que vai ser meu I total aqui? Vai ser o I que passa no gerador 1, mais o que passa no gerador 2, mais o que passa no 3. E se tiver mais ligado, não tem problema. Vamos somar todas as correntes. Certo? O que vai acontecer se os geradores são idênticos? Eles vão ter a força eletromotriz igual. E as resistências internas iguais. O que vai acontecer com a resistência total, então, dos geradores? O inverso da resistência total é igual a 1 sobre o R1, mais 1 sobre o R2, mais 1 sobre o R3. Então, essa resistência total diminui. E a corrente total aumenta. A força eletromotriz fica constante. Tá? A força eletromotriz fica constante. Então, essas são as características que eu vou ter numa associação de resistores em paralelo. Tá? Desse aqui, pessoal, que é a associação de geradores, que está no capítulo 14, tá? Eu vou fazer vídeos pequenos, vou postar para vocês com alguns detalhes do tipo potência e fazendo exemplos de resolução de como é que isso aparece, como é que isso já foi cobrado em Enem e outras situações. Tá legal? Para hoje é isso aí, então. Eu agradeço a presença de vocês, são 11h50, né, o horário que tem que terminar a nossa aula. Agradeço a presença de vocês. Tenham uma boa semana aí, bom feriado na semana que vem também, né? Tragam as dúvidas, eu tenho com dúvidas para postar também, eu fiz vídeo, eu não me lembro quem pediu, mas são 3 questões que eu vou postar para vocês. Tá legal? Uma boa semana a todos aí, beijos, se cuidem. Tá?